vamos falar então do Amigo Love Pelúcia. Alguém aí já usou esse fio, tem a sua opinião para dar. Bom, eu achei, como eu falei, um fio muito macio. Ele é extremamente macio, que aqui a gente não consegue, obviamente, mostrar a textura, né? Eu pensei até também, uma coisa que eu pensei ao ver o fio assim, por ele ser grossinho e fofinho, foi que seria difícil enxergar os pontos, né, desse fio. Quando a gente olhasse os pontos, ia ser difícil de enxergar na hora de fazer o crochê. Mas na prática eu não senti essa dificuldade. Eu achei que foi fácil visualizar os pontos diferentes de outros fios assim, com esse tipo de textura macia, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que fica fácil de ver. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, ó, tá vendo aqui? Como é que a gente consegue visualizar bem os pontos? Não é difícil de enxergar. Então, isso é uma vantagem se a gente comparar fios semelhantes, que são macios assim como esse. Uma coisa também que eu vi algumas pessoas comentando é de que, mas esse tipo de fio arrebenta muito fácil. Bom, eu testei assim, puxando, ó, foi até barulho, e não senti perigo de arrebentar, né? Para fazer a peça, não senti nenhum problema em termos de arrebentar. A única coisa que eu reparo é isso aqui, ó. Vamos ver se dá para mostrar. Tá vendo que tem no meio aqui assim, que tá mais fino o fio, né? Ele segue grossinho, aí aqui no meio ele tá um pouco mais fininho, né? Porque isso, se você puxar o fio, ele esgarça e aí acaba ficando assim. Mas não chega a ponto de arrebentar, não. Mas é só ter o devido cuidado, porque qualquer fio, na verdade, principalmente esses fios mais grossos, se a gente puxar, distorcer, ele não vai ficar legal, não vai ficar bonito. Então é só ter esse cuidado. Mas dá para trabalhar tranquilamente com ele. Eu não senti dificuldade nenhuma com relação a isso. Que mais? E a ideia de eu fazer essa peça de hoje, que é essa aqui, vou mostrar de novo. Essa daqui, a minha ideia foi, ao sentir a textura dele, de ser tão macio, foi fazer uma almofadinha, como se fosse uma naninha. Então, foi a ideia que eu tive de cara, assim, ao ver ele, né? Ver a maciez dele. E eu quis fazer assim, estilo almofadinha, assim, ó, mais estreitinho, e não uma bolinha, como tradicionalmente são os amigurumis, né? Então eu quis fazer um amigurumi assim, para servir de almofadinha, de naninha, mais estreitinho. E assim, pensando, né, em bebês bem pequenos, o que eu fiz? Eu bordei, né, se vocês olharem, eu bordei o detalhe dos olhinhos e do focinho. Eu optei por bordar porque mesmo o olhinho com trava de segurança, se for uma criança muito pequena, ela acaba conseguindo puxar o olho lá de dentro através dos pontos com trava e tudo, né? Eu já vi isso acontecer. Aí a criança puxa o olho com trava e tudo, e sendo um bebê muito pequeno, pode engolir. Então, por isso eu optei por bordar. Se já for uma criança maiorzinha, não tem problema nenhum, você pode usar o olhinho com trava assim, que vai funcionar muito bem. Até lá na lojinha, né, tem uns modelinhos assim, ó, maiores, de olhinhos, que vocês podem usar tranquilamente, né, se for para uma criança maior. Para bebê, por mais que tenha a trava de segurança, eu não recomendo, por conta disso. Não é porque a trava não vai travar o olhinho no lugar, ela vai. Só que o bebê, né, mordendo ali a trama do crochê, alargando os pontos, ele pode conseguir puxar o olho com trava em tudo. Então é melhor tomar esse cuidado para criança bem pequena. Que mais de alerta para vocês? E também tem uma outra opção que eu fiz, que vocês também podem preferir fazer, que é fazer o olhinho assim de crochê, né? Que aí você pode colocar
ele aqui no ursinho. Optar por colocar um olhinho feito de crochê, se não quiser usar o olhinho com trava, se não quiser bordar, pode fazer ele assim também. Eu vou colocar na receitinha para vocês essa opção também do olhinho crochetado, tá? Como que faz, que se você ver, ele é maiorzinho aqui na ponta e menorzinho aqui embaixo, tá? Então depois vai estar lá também na receitinha. E quem quiser bordar, quem quiser usar olhinho com trava, o importante é você dar a sua cara, a sua personalidade pro seu ursinho, né? E eu, para fazer esse ursinho aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, o que sobrou do novelo. Não sobrou quase nada, ó. Foi praticamente um novelo inteiro que eu usei para fazer essa peça aqui, né? Para vocês terem uma ideia de quanto que vai gastar. Então, praticamente um novelo do Amigo Love Pelúcia vai ser o que você vai usar. E eu usei para fazer ele aqui a agulha de 5 milímetros, tá? Funcionou super bem. Você viu que a trama tá bem fechadinha, né? Os pontos ficam bem bonitinhos com ele e fica bem fechadinha a trama com a agulha 5. Então foi um tamanho legal para usar. Que mais? Então eu vou fazer aqui para vocês verem o início dele, né? Que a gente começa o ursinho. Deixa eu mostrar aqui por baixo, ó. A gente começa a fazer ele, tá? Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse início aqui, porque ele é diferente do tradicional, que tradicionalmente o amigurumi a gente está acostumado a fazer redondinho. E esse aqui a gente não vai começar redondinho, vai começar assim, mais compridinho. Então eu vou mostrar para vocês esse detalhe, porque depois o restante é só seguir da forma tradicional que a gente já está acostumado a fazer o amigurumi, em espiral contínua. Só que para dar esse formato aqui no início, eu tenho que fazer dessa maneira, tá bom? Eu vou pedir ajuda aqui ao Gustavo para filmar para mim aqui a mão, para vocês poderem ver melhor. Deixa eu arrumar aqui a mesa para não ficar um monte de coisa na frente. Deixa eu tirar aqui a câmera e virar. Pronto. Aqui. Né? Aqui é o início da nossa receita aqui do ursinho. Deixa eu tirar aqui o marcador que eu usei para não escapar. Então, tá aqui o início, tá? Eu já adiantei aqui uma parte só para não ficar fazendo uma coisa repetitiva que não tem nada de diferente. Então, para começar, eu fiz o quê? Fiz 24 correntinhas aqui na base, tá? 24 correntinhas. E aí, depois eu fiz mais uma correntinha para poder subir. Então, 25 correntinhas no total. Aí, eu pulei essa 25ª correntinha, essa do final, e fiz a partir da penúltima. As 24 correntinhas eu fiz um ponto baixo em cada uma. Então, fiz 25 correntinhas, pulei a primeira, entrei na segunda e fiz 24 pontos baixos, ou seja, até o final da correntinha. E agora eu vou prosseguir, tá? Agora eu vou prosseguir, que é a parte que pode, assim, pegar um pouco mais, que é aqui pelo outro lado das correntinhas que eu vou trabalhar. Então, eu já trabalhei de um lado, que é como a gente tradicionalmente trabalha, mas o diferente aqui é que a gente vai trabalhar também aqui pelo outro lado das correntinhas. Então, eu vou fazer aqui na primeira, eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu vou fazer um aumento, que significa fazer 2 pontos baixos aqui dentro da primeira correntinha. Então, fiz meu aumento e agora eu vou prosseguir até quase o final. Eu tenho 24 correntinhas. Então, na primeira eu fiz um aumento. Agora, nas 22 correntinhas seguintes, eu vou fazer apenas um ponto baixo em cada uma. Tá percebendo? Ó, aqui tá a correntinha, o outro lado dela, que não foi trabalhado, a outra alcinha. Eu vou entrar aqui nessa alcinha e vou fazer o meu ponto baixo. Deixa eu soltar aqui.
E assim até o final. Vou entrando sempre aqui pelo outro lado que não foi trabalhado da correntinha e vou fazer o ponto baixo. Eu vou fazer isso 22 vezes. Aqui não é aumento. É o ponto baixo simples. Né? E cuidado sempre aqui para entrar. Olha como é que tá ficando. Você vê que ele arredondou por causa do aumento aqui a ponta. E eu vou prosseguindo até chegar quase ao final, na penúltima correntinha, né? Porque eu já trabalhei uma com aumento, vou fazer duas com ponto baixo simples, na última eu vou fazer outro aumento. Aí eu vou trabalhar nas 24 correntinhas pelo outro lado. Então, vamos fazendo até completar. Né? Não deixar de fazer nenhuma. A Sâmia perguntou o que está sendo feito. A gente está fazendo esse aqui, ó. Esse ursinho aqui. Essa almofadinha, tá? Eu tô mostrando como que a gente faz aqui o início, que é por essa parte de baixo aqui. Então, a gente vai fazendo até chegar quase ao final. 22 vezes, tá? Vai contando pra não se perder. Pronto, cheguei aqui na 22ª, eu tenho aqui, se vocês notarem, a última correntinha, a 24ª. Então, aqui eu vou fazer um outro aumento, ou seja, fazer 2 pontos baixos aqui nessa correntinha. Então, 1 e mais 1 para fazer meu aumento. Pronto, eu tenho aqui a minha base pronta. Você vê que ela tá arredondadinha aqui no início e no final. E eu vou colocar o meu marcadorzinho de ponto aqui no último ponto que eu fiz. Por quê? Porque agora já é começar a trabalhar como a gente está acostumado com os amigurumis, que é trabalhar em espiral contínua. Porque aqui eu já vou trabalhar seguindo para cá, trabalhando em todos esses pontos aqui, dando a volta e fazendo todos esses outros, ou seja, seguindo uma espiral contínua. Só que ao invés de ser pequenininha, uma bolinha, eu estou fazendo ela alongada nesse formato aqui. Mas não deixa de ser uma espiral contínua. Aí na receita, a partir dessa segunda, quer dizer, da terceira carreira, né, vai estar lá explicadinho para vocês o que vocês vão ter que fazer em cada ponto. Mas aí já volta a ser o trabalho normal do crochê, que é espiral contínua, já não é tão diferente assim. Vou mostrar para vocês como é a questão de trabalhar a correntinha dos dois lados. Aqui rapidinho. Bom, fazer aqui umas correntinhas para a gente entender como é essa questão de trabalhar a correntinha pelos dois lados. Aqui tem algumas correntinhas feitas. A gente percebe que cada correntinha ela tem duas alcinhas, né? Eu estou acostumada, nós estamos acostumados a entrar aqui nessa alcinha e fazer o nosso ponto. Entrar na alcinha da correntinha e fazer o nosso ponto. Entra na próxima alcinha e faz o ponto. E assim vai, até o final. Então, a gente está acostumado a fazer isso aqui. Eu trabalho só num sentido e depois eu volto por cima daqui. Agora, eu fico com as outras alcinhas aqui da correntinha sem trabalhar. E é isso que a gente fez aqui no caso do ursinho. A gente trabalhou por esse outro lado aqui da correntinha, tá? Então, foi isso que a gente fez, para ficar mais claro para vocês conseguirem entender melhor, tá bom? E viu, ó, que o fio, ele tá direitinho, sem perigo de arrebentar e bem macio, ele é bem macio mesmo. E aqui fica o início do nosso ursinho. E depois, é óbvio, a gente vai fazer só crescer
essa peça com alguns aumentos em locais estratégicos que vão estar lá na receita para vocês, para a gente poder dar o formato do nosso ursinho, né? Que vai começar justamente por essa parte aqui que eu mostrei para vocês. Então é isso. Deixa eu virar aqui a câmera. Pronto, voltei. Né, eu queria mostrar para vocês, para não ficar uma coisa repetitiva de fazer aquilo que a gente já sabe, que já tá todo mundo careca de saber. Então eu queria mostrar para vocês essa parte que é a mais delicada, que é o começo, que a gente trabalha com a correntinha assim tradicional e não em espiral contínua. A gente trabalha por um lado da correntinha e depois pelo outro, como eu mostrei para vocês. E vai estar explicado na receitinha também, tudo direitinho. Mas é bom vocês terem a referência do vídeo para entender melhor como que a gente faz aqui o começo do ursinho. Que depois, como eu expliquei, é só usar o seu marcador de ponto e continuar trabalhando em espiral contínua. Aí já não tem segredo, né? Aí fica fácil para todo mundo. Então eu fiz a cabecinha. Quando terminei aqui, eu enchi com plumante, não enchi demais, né? Porque eu quero que ele mantenha o fator fofura, não quero que ele fique duro demais. E depois eu costurei aqui em cima para fechar, tá? Ó. Vê que fica bem fechadinho o ponto com esse fio, bem legal. E as orelhinhas eu fiz separadas e depois costurei aqui na cabecinha. A orelhinha também bem tranquilo de fazer em espiral contínua. E depois de pronto que eu bordei o olhinho e o focinho, esses detalhes, tá? Gostou, Cíntia? Vai fazer peleninha? E você tem a opção, como eu falei, de usar também, se preferir, o olhinho aberto, ó, o olhinho de crochê, ou pode ser também o olhinho de trava, se for uma criança maiorzinha, né? Pode usar também. A Cíntia falou, lindo como sempre os acabamentos. Ah, obrigado, Cíntia. Cíntia também já foi aluna, que vocês precisam saber para... Ah, voltou. Voltou. Voltamos. Bom, então é isso que vocês precisavam saber, esse segredinho aqui do fundo, para conseguir fazer o ursinho nesse formato aqui, que ele fica assim, ó, mais magrinho, não fica igual uma bolinha, né? Fica mais com uma carinha de almofadinha, tá? Então, fiquem de olho lá no grupo Amiguru Mix para Todos, tá aí no comentário fixado. Entra lá depois que vai ter a receitinha. E o vídeo também depois vai estar no IGTV e no YouTube. E no YouTube também eu vou botar lá o link, eu vou botar a receitinha todinha por escrito lá pra vocês. Cíntia falou, adorei. Se Helena permitir, vai permitir sim. Vai ser presente pra ela. Um beijo, Cíntia. Bom, o que mais? Bom, é isso. E eu vou botar a partir de amanhã, tá? Lá no grupo, a receitinha, o vídeo no IGTV e no YouTube também o vídeo e a receitinha. Vão estar lá esperando vocês. E se vocês fizerem, né, não deixa de me marcar para eu poder ver também, tá? Eu quero ver o que vocês vão fazer aí do ursinho. Eu quero ver a carinha que cada um vai dar para ele, né? Para poder colocar a sua personalidade. E o que mais? Bom, e aproveita e entra lá no YouTube, no meu canal Amiguru Mix BR. Entra lá e já tem alguns videozinhos lá, mas me dá uma força entrando lá pra gente fazer o canal crescer, pra poder ter mais coisa por lá também, tá? Então fiquem de olho pra poder pegar a receitinha todinha do ursinho, tá bom? E se tiverem dúvidas, me mandem aí nos comentários, quando o vídeo estiver no IGTV, coloquem lá os comentários com as dúvidas de vocês, ou mandem um direct, ou mandem um WhatsApp, tem o link do WhatsApp lá na lojinha. Então, mantenham aí contato se vocês tiverem alguma dúvida a mais para fazer a receitinha do ursinho, tá?
E me marquem quando fizerem, que eu quero ver.